Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um assunto muito atual. Nós vamos falar sobre a paz. E, consequentemente, nós vamos falar sobre a atitude do ser humano diante da paz. É engraçado, né? A espiritualidade colocou o assunto exatamente no momento em que nós observamos a humanidade muito preocupada com relação às questões da paz. O que nós percebemos no livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, capítulo 19, fala no erguimento da paz. É o título dele. Então vamos pensar um pouco sobre o versículo que está em Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, o que nós percebemos? Nos dias atuais, nós observamos muita discussão acerca da guerra. Nós estamos com três grandes guerras em curso, ou duas a qual se fala muito pouco, né? Nós sabemos que já completou 4 anos a guerra da Ucrânia. Nós temos uma guerra que começou junto com a guerra do Iraque, que é a guerra do Afeganistão com o Paquistão. Eles estão em guerra, né? Guerra declarada, ou seja, eles estão realmente trocando agressões bem físicas. Não é assim uma guerra fria, é uma guerra quente. E nós temos a guerra do Irã, na verdade, aquela a qual ela sofre o ataque, né? O Irã sofre o ataque dos Estados Unidos e de Israel. Em primeiro lugar, para a gente poder falar um pouquinho de paz, nós temos que entender que o povo, muitas vezes, não se vê representado pelos seus dirigentes. Quando nós observamos esses países que às vezes estão em processo de agressão, há muitos protestos dentro desses países contra a guerra. Chico Xavier chega a comentar que nós, de modo geral, sempre falamos nosso país ou outro país ganhou a guerra. Mas muito raramente a gente fala que determinado país conquistou a paz. E o importante a gente entender é que o que é importante é conquistar a paz. A guerra mostra ainda uma imperfeição e um atraso nosso evolutivo. Mas vamos pensar no país agressor e no país agredido. Muitas vezes agredido de forma desproporcional, né? Se nós formos analisar o número de mortos que teve na faixa de Gaza, é desproporcional, né? E eu esqueci também de falar que agora tem a guerra do Líbano, né, contra Israel. Israel está atacando o Líbano e, de acordo com os estudos da ONU, já foram mais de 15 mil violações desde o Tratado de Cessar-Fogo. Desde o Tratado de Cessar-Fogo já houve 15 mil agressões desnecessárias. Então a gente se pergunta e diz assim: aonde está Deus que vê tudo isso e não faz nada? Às vezes a gente não faz essa pergunta devido à nossa fé. Nós temos fé e dizemos assim: não, eu não vou questionar nesse sentido. Mas lá no fundo nós ficamos sem resposta, sem entender como age e como está a dinâmica de Deus diante de guerras, em que morrem milhares de pessoas, às vezes no período de uma noite. Vamos pensar a seguinte questão: quando nós analisamos uma guerra, nós analisamos a guerra sobre a visão do agora imediato.
nós não analisamos a guerra sobre a ótica dos anos seguintes e da reencarnação. Quando um país resolve agredir outro, ele abre as portas para que todos aqueles que se sintam extremamente ofendidos e agredidos pelo agressor possam ressarcir suas dívidas nascendo no país agressor e gozando de todas as pilhagens que o país agressor fez sobre o agredido. Jesus diz: amai vossos inimigos. Essa frase está no imperativo. É fato. Todos nós iremos amar nossos inimigos. Se não conseguimos amar nosso inimigo porque ele se encontra em outra pátria, não se preocupe. Ou eu nasço na pátria dele, ou ele nasce na minha pátria. Ou as duas coisas acontecem, para que ocorra a aproximação daqueles espíritos que hoje se odeiam. Então nós sabemos que quando há um domínio de uma determinada terreno, de uma determinada região, aqueles que estão ali e que muitas vezes são massacrados ou perdem as casas, ou perdem a liberdade, perdem lá, em espaço curto de tempo, eles ganham o direito de reencarnar nos países que foram os agressores deles. Da mesma forma que o agressor ganha para ele o débito de reencarnar no país que foi destruído por ele, para que nesse país que foi destruído por ele, ele possa tentar recuperar tudo aquilo que um dia ele destruiu. Então os governantes, eles não sabem, mas eles cavam para eles uma reencarnação no futuro, nas dificuldades que eles criaram ao próximo. Então, o que acontece? A gente se pergunta por que Deus não põe freio nesses governantes desgovernados? Porque eles não têm merecimento para sofrer. Nós observamos no Livro dos Espíritos o seguinte comentário: quando nós vamos reencarnar, nós escolhemos o gênero de reencarnação que nós vamos ter, as provas que vamos passar. Concordam? Já ouviram isso? Quem escolheria, em sã consciência, vir em uma reencarnação para sofrer? Se eu pudesse escolher entre vir rico e vir pobre, por que eu escolheria vir pobre e não vir rico? Se eu pudesse escolher a meu gênero de reencarnação entre vir um Deus na forma física de beleza ou vir alguém com a dificuldade da beleza física, por que eu escolheria vir, vamos dizer, feinho? Por que eu escolheria um tipo de reencarnação aonde eu escolheria o sofrimento em vez da felicidade, em vez da tranquilidade? Alguma ideia, gente? A gente escolhe esses processos quando o outro, caminho, que talvez para muita gente é a facilidade, gera mais queda em nós. No livro de André Luiz, tem uma mulher que ela vai no setor, no Ministério da Reencarnação, no setor responsável pela modelagem do novo corpo, que será feito com base no DNA do pai e da mãe, na genética do pai e da mãe, as possibilidades que ele vai ter. Porque às vezes a genética de um pai e de uma mãe é possível ter um olho azul, mas às vezes
lá na hora de fazer o planejamento migratório, a gente prefere vir com o olho castanho. Ah, porque não foi dada a oportunidade. Não, às vezes foi dado. Às vezes tem a genética, lógico, recessiva e recessiva, teria que cruzar, né, em 25% das vezes, para funcionar isso. A espiritualidade consegue trabalhar essas características. Meu pai tem 1,68, eu tenho 1,83. Ou seja, a genética do meu pai foi melhorada para eu ter 1,83. Porque senão eu teria 1,68. Minha mãe também é baixa, né? Então, o que acontece? Por que essas genéticas são trabalhadas, são feitas? Para darmos para nós as melhores ferramentas para a nossa reencarnação. Aí eu pedi para Deus para vir mais alto um pouco nessa reencarnação, porque minha esposa já disse que se eu fosse baixinha ela não casava comigo. Ela está baixando a cabeça ali que eu tive coisa. Brincadeira, né, gente? Mas assim, é lógico que certas coisas facilitam para a gente em relação a outras, certo? Então tem certas coisas que falam o seguinte: se eu vier alto nessa reencarnação, eu vou ser aquele cara que caça confusão com todo mundo. Então a altura para mim é um problema, então eu vou vir mais baixinho. Eu peço para vir mais baixinho para não ficar querendo caçar confusão com todo mundo, que em vidas passadas eu fazia isso. Então a genética nossa, ela é preparada para esses benefícios de caminhada, ou seja, como ferramenta para a gente evoluir, para a gente crescer. E aí a gente fala o seguinte: então por que eu escolheria vir numa situação com uma patologia de nascença? Porque muitas vezes essa patologia de nascença pode significar freio para mim. Mas percebam, ele só é freio para mim se eu conscientizar que aquilo é um problema e pedir para que eu não venha naquela condição. Eu tenho que vir, às vezes, com merecimento. Então, essa mulher, no livro da Andréa Luiz, ela vai no processo de reencarnação e pede para vir mais feinha. Que ela estava com um corpo muito bonito e com aparência visual do rosto muito bonita. Aí o espírito que estava lá não compreendeu, falou assim: mas calma aí, isso aqui que eu te infere um pouquinho. Normalmente as solicitações aqui é o contrário, que eu fique mais bonito, que eu fique, tá? Você quer que te infere bonito? Sim. Por quê? Porque nas últimas 3 reencarnações eu tive queda por causa da beleza. 2 reencarnações. Você quer que eu tenha a 3ª reencarnação com queda no campo da beleza? Olha como que ela já tinha outra visão. Então, quando você pega um governante que, como eu trouxe o termo aqui, está desgovernado em matéria de escolhas e de caminhos que ele faz, quando ele chegar no plano espiritual, ele fala assim: tira qualquer possibilidade de poder temporal de mim, em primeiro lugar. Se for para servir a sociedade, como um servidor da sociedade, que eu não venha como político, que eu venha numa atitude simples, de servo simples da sociedade, varrendo uma rua para poder ajudar na sociedade aquilo que eu prejudiquei, mas não nos mesmos mandos que me fizeram desequilibrar. Ele pediu. Então, o primeiro processo que a gente tem para que a gente possa ter uma reencarnação diferente é a nossa conscientização e nosso pedido. E quando nós não temos essa conscientização, esse pedido, porque falta ainda para a gente um entendimento das consequências negativas que eu vou ter nas minhas atitudes, nos meus atos, o que eu normalmente faço? O caminho que eu tenho para isso é um só. É fazer o bem, porque o bem cobre multidões dos nossos erros. E a partir do momento que eu faço o bem, eu sou merecedor de evitar problemas que me gerariam dificuldades maiores. A gente observa que todo o meio político e militar de um país quer agredir um outro, eu tento a eleição e perco. É porque eu tive merecimento. Porque se eu não tivesse merecimento, eu provavelmente ganharia e encaixaria aquela coisa. Já que todo mundo quer a agressão, eu vou agredir. Então, se a gente for na década de 30,
1930 até 31 até 40, nós observamos que no meio da década de 30 houve uma eleição de quem eram os soldados europeus mais bonitos e que melhor se vestiam. E quem ganhou nos dois quesitos foi a guarda SS de Hitler, que fez uma verdadeira atrocidade junto aos judeus. Matou-se milhões de judeus. E aí você fala assim, por que Deus não interviu? Por que essas pessoas ainda continuavam com a beleza física, continuavam com tudo, achando que estava tudo bem? Mas lá no fundo, eles pareciam sepulcros caiados por fora, mas podres por dentro. Eu tive a possibilidade de visitar uma instituição de amparo às crianças com atraso mental. E eu fui com o médico. O médico, ele já tinha, inclusive, alguns problemas físicos. E ele falou o seguinte, olha, eu localizei lá 3 engenheiros que pertenceram ao exército alemão, arrependidos e que vieram com total deficiência no campo mental, para não errarem novamente. Ele identificou 3, poderiam ser menos ou poderiam ser mais, mas provavelmente a maioria que estava ali tinha seus débitos, as suas dificuldades no campo do intelectual. Por isso pediram para verem tolhidos no campo intelectual. Mas percebam, isso só é possível para aquele que tem consciência ou tem merecimento. Quem tem merecimento desencarna antes de se complicar. Então, resumindo, para a gente poder entender isso e partir para a paz. Nosso assunto hoje é sobre paz, não é sobre guerra. Toda vez que nós agredimos alguém, o agressor, o agredido, se ele não perdoar, ele pode caminhar por 5 processos. Primeiro, a sua vida a partir dali ficar orbitando em torno do agressor. Ele não merece, ele fez isso, ele fez assado, ele é assim, ele é assado. E esses erros perpetuarem por uma reencarnação inteira perdida. Culpa do agressor e do agredido. Do agressor que no momento de raiva ou no momento impensado agrediu. O agredido porque não perdoou e ficou odiando durante anos. Às vezes o agressor tirou a vida, mas foi uma noite de desequilíbrio e o agredido fica às vezes décadas no processo de obsessão. Quem está pior no plano espiritual? É difícil saber. Algumas vezes até o agredido. Então, quando nós observamos a situação de alguns países do Oriente Médio, nós observamos que o apelo ao ódio e à vingança é constante, de ambos os lados. A concepção, para muitos, é pior do que a concepção colocada no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, a gente observa o comentário sobre a lei de Talião. Alguém sabe qual que é a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Se te tirar o olho, você pode ir lá e tirar o olho do seu inimigo. Se te arrancar o dente, você pode ir lá arrancar o dente do seu inimigo. Mas observa que no dia atual, a maioria de nós não consegue nem aplicar a lei de Talião. Nós somos pior do que o Antigo Testamento. Porque nós somos assim, olho pela vida, dente pela cabeça. A gente não faz isso atualmente. Aquela pessoa me ofendeu, vou entrar na justiça, vou pedir 50 mil de indenização. Isso é olho por olho?
Isso é dente por dente? Isso mais parece dente pela arcada dentária inteira. Isso mais parece olho pela cabeça. Mas a sociedade diz isso. Não, você merece, você tem que processar. Não engula sapo. Aí você não entende que nessa situação, quando há o exílio e retira essa turma que está aqui no planeta Terra, que não mais condiz para ter um planeta de prova e expiação, então para quem não está entendendo, o planeta Terra está mostrando essas condições deturpadas que a gente achava que não ia haver questões de agressões, de país tentando tomar território do outro, ou de olho nas riquezas debaixo da terra que aquele outro país tem. A gente acharia que aquilo foi uma coisa até a década de 40, no final da Segunda Guerra Mundial, mas nós observamos que foi a mesma coisa que aconteceu durante todo o final do século XX e agora, no começo desse novo milênio, até o ano de 26, nós observamos muitas agressões desnecessárias. Então, o que acontece? A gente começa a pensar para o seguinte: o que vai acontecer? Nós estamos vivendo as últimas horas de um planeta de provas e expiações que vai virar regeneração. Quem vai ficar aqui? Aqueles que querem regenerar-se, perdoar-se, esquecer a vingança. E muitas vezes, esses agressores vão falar o seguinte: eu quero voltar, mas eu quero voltar nessa condição deficitária do corpo físico para resgatar o passado. E aí a resposta que vai ser dada do plano espiritual é dizendo o seguinte: meu amigo, o planeta Terra não serve mais de escola para você, porque você teria necessidade de voltar, vamos supor, cego, mas o planeta Terra agora já tem olhos biônicos para serem colocados naqueles que são cegos. Você teria necessidade de voltar sem as duas pernas, mas o planeta Terra já tem próteses que dá a mesma qualidade de vida para você caminhar. Isso já no dia de hoje, nem para amanhã. Você teria necessidade de vir com câncer de longa duração e de difícil recuperação, talvez sem recuperação, onde te levaria ao desencarne. Mas agora, graças a um mal que nós tivemos, que foi a Covid, já se desenvolveu a questão do RNA mensageiro e estudos das genéticas que conseguem treinar o seu sistema imunológico para atacar o tumor que está dentro de você. Então, processos de remissão do câncer que antes levava anos, às vezes até uma década, agora acontece em um mês. Ainda é um processo caro, mas já é possível. Nós fizemos aqui, o SUS fez aqui no Brasil esse tratamento há 2 anos atrás. Ano passado ela ia fazer com 75 pacientes, mas há 2 anos atrás vocês vão lembrar das notícias em que um homem que estava sofrendo com câncer há 13 anos foi mandado para casa para morrer, porque já não tinha mais nada para fazer, a medicina da quimioterapia já não tinha nada mais para fazer por ele, e radioterapia, ele foi mandado para casa para morrer. O Ministério da Saúde falou o seguinte: quer fazer esse tratamento alternativo? Claro que eu quero. Em um mês, ele redimiu-se do câncer, coisa que há 13 anos ele não conseguia. É isso que vem para nós, nesses processos de paz de um mundo de regeneração. Mas o mundo de regeneração não quer dizer que é um mundo saudável, é um mundo que nós temos que construir tudo que nós estamos destruindo agora. Nós temos que reconstruir a saúde do planeta que está aquecendo, porque nós estamos pegando excesso de energia que estava enterrada, estamos queimando ela, aumentando a energia que o planeta teria que colocar para fora no período noturno, e ele não tem condição de colocar isso, porque foge o balanço energético do planeta Terra. Então nós estamos num processo de aquecimento. E aí nós vamos ter que regenerar o planeta. Isso significa vivermos vida com menos conforto, para que a gente possa regenerar o planeta, mas como um todo. Mas nós vamos ter acesso à saúde mais tranquilo. Agora, aqueles que não se adequarem a isso vão ser retirados e vão ser levados para um outro planeta.
para lá começar a reconstruir um planeta primitivo, que com a chegada do seu Cristo planetário se torna um planeta de provas e expiações, né? Um pouquinho antes, né, da chegada do Cristo planetário, se ele for visitar ou se ele for mandar de repente os seus prepostos, porque não sabemos se é uma coisa comum o Cristo planetário reencarnar. Jesus reencarnou aqui por amor a gente, porque a condição desse espírito era extremamente evoluída, não tinha necessidade de ele vir em pessoa, ele podia mandar emissários, mas a informação que nós temos do plano espiritual é que ele veio em pessoa, porque muitos de nós aqui somos repetentes, então nós tivemos o melhor professor. Então, aqueles espíritos que não querem melhorar, querem continuar nas mesmas tendências, vão ser retirados. Mas vocês lembram que eu estava falando quando eu comecei a comentar sobre esse assunto? No olho por olho, dente por dente, na lei de Tedel? Então, na hora que eles chegarem nesse novo planeta, após o exílio, eles ainda vão ter dificuldade, como nós hoje temos dificuldade de aplicar, pelo menos esse princípio do Antigo Testamento. Não querer ferir mais do que foi ferido, para depois a gente conseguir chegar no Novo Testamento, amar aqueles que te ofendem, aqueles que te machucam, aqueles que são seus devedores. Eu gosto do Pai Nosso da forma como Jesus ensinou para a gente. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ofensa parece uma coisa simplesinha. Dívidas são coisas de vidas passadas. Nós espíritas temos que aos poucos adequarmos para mudarmos o Pai Nosso, que foi mudado pela Igreja Católica, de perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, porque os católicos não acreditam em reencarnação. Nós acreditamos. Então, para o espírita, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se nós temos essa noção, quando nós sofremos uma agressão, nós não podemos achar que aquilo foi um descuido de Deus que permitiu que a gente fosse agredido. O agressor evolui muito rápido, porque ele tem um caminho de procurar o perdão para a sua própria evolução. Se ele não procura o perdão, ele estaciona e perde a oportunidade. Agora, se ele vira e fala assim: Senhor, se o Senhor colocou essa pedra no meu caminho, que está difícil de passar, se você pôs a pedra na mão desse que me agride e me manda pedradas constantemente, que fiz eu, Senhor, para merecer isso? Talvez a gente não vai ter resposta agora, mas na hora que chegar no plano espiritual, fala assim: olha, não é que eu fiz por merecer vidas passadas, mas o fato de eu ter agido de forma pacífica diante essas agressões fizeram com que eu pudesse resgatar uma série de outras coisas em outras áreas que eu precisava resgatar. E ao invés de evoluir até a uma altura, vamos supor, aqui que eu estou marcando com a mão, nós vamos colocar uns 3 palmos acima disso na matéria de luz. Em contrapartida, o agressor, que queria chegar até aqui, se vê complicado e às vezes, quando volta para o plano espiritual, se vê mais endividado do que quando saiu. Por isso, existe um umbral. O umbral é o termo utilizado para aquele portal antes de você passar pela porta. Qual porta? A porta estreita. A porta que nos leva para o plano espiritual superior. Talvez aquilo é onde eu saí, mas devido às minhas desatenções e invigilância, eu não consigo ter vibração para voltar para a mesma porta que eu entrei. Se eu saio de uma condição baixa do plano espiritual e volto para uma condição média, eu sou mais fácil resgatado do que eu sair de uma condição média, né, quando você sair de uma condição boa e tentar voltar para aquela condição boa. Porque chegou aqui, a gente vê o Jornal Nacional e odeia todo mundo. Porque esse fulano aí não tem perdão para o que ele fez, ele deve sofrer. A gente fica assim, não fala, mas pensa.
Já que a gente falou que ia falar sobre a paz, então, para a gente finalizar o assunto da guerra, um país agressor, ele não goza, os agressores em si, não gozam muitas vezes as conquistas feitas. Quem goza as conquistas feitas é o agredido que reencarna no país agressor. E os agressores do país agressor reencarnam no país agredido para poder reconstruir aquilo tudo que destruíram. Porque as nossas diplomacias, ou elas estão às vezes baseadas em bombas, onde os diplomatas assentam em bombas como ameaça, ou os diplomatas assentam em cima de ruínas ameaçadoras para o futuro. Se você não concordar comigo, eu vou destruir. Isso não é diplomacia, isso é imposição. Você destruiu? Então você reencarna lá e vai reconstruir, tijolo por tijolo, aquilo que você destruiu. Então, não há impunidade no plano espiritual, não há impunidade para Deus. Há oportunidade de refazimento. Aqueles que não compreendem e agridem, amanhã eles vão corrigir, chorando na cena, às vezes, no país, sem compreender por que o país vizinho o agrediu daquela forma. E agora tudo de riqueza que o país tinha foi perdido. E eu tenho que tentar reconstruir novas riquezas ali. Mas não sabe que esse não foi fruto daquela agressão daquele país, é fruto do agressor que reencarnou o país agredido. E isso acontece nas nossas vidas, para quem agride. Para a gente ir para o campo da paz, que é o que eu queria falar para todos nós, bem-aventurados os pacificadores. A mensagem do Cristo, ela é bastante clara em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus é uma categoria espetacular, é um título. A gente vai chegar à condição de sermos Cristos com mais rapidez. Não aqui no planeta Terra, gente. Falando que a nossa caminhada para chegar lá é mais rápida. Por que a gente está falando dessa questão, dessa importância de sermos pacificadores? Vamos voltar à época do Cristo, narrado no livro Paulo e Estevão, aonde Saulo, antes de se tornar Paulo, e quem não sabe, Saulo foi um dos grandes perseguidores dos cristãos, que depois ele se converteu ao cristianismo e mudou o nome para Paulo, o Paulo de Tarso, São Paulo, de acordo com a Igreja Católica, que escreveu mais da metade da Bíblia do Novo Testamento é por causa de Paulo. Todas as cartas de Paulo foram escritas por Paulo. O Evangelho de Lucas é Paulo, porque o Evangelho de Lucas é anotações de Paulo que Lucas publicou, né? E o Atos dos Apóstolos também tem o dedo de Paulo. Então, o que acontece? Nós observamos muita informação ali vinda de Paulo. Mas quando Paulo era Saulo, ele estava matando cristãos. O que é a Igreja do Caminho, que tinha os seus grandes missionários mortos pela perseguição de Saulo? Qual foi a recomendação de Pedro? Vamos orar por Saulo, para que ele possa mudar de ideia, para que Deus possa agir e ele compreender o que está acontecendo. Olha a diferença que isso fez. Perceberam? Saulo se tornou Paulo. Então, hoje, às 8 horas daqui a pouquinho, acho que 8h30, finaliza o ultimato que o presidente Trump deu ao Irã para abrir o Estreito de Hormuz, senão vai atacar todas as instalações energéticas do país. O Irã não ficou atrás e disse que se você atacar, nós vamos atacar as instalações energéticas de todo mundo do Oriente Médio. E ele tem capacidade para isso. Os Estados Unidos não sabiam que ele tinha. Ele tem. Então isso chama-se a escalada da guerra que todos nós tememos que aconteça. Então, como nós vamos terminar nossa reunião daqui a pouco, nós vamos orar, da mesma forma que a Igreja do Caminho orou para o perseguidor Saulo, que fez ele virar até Paulo, merecedor de ver Jesus na porta de Damasco.
Lógico, pela grandeza que ele também tem. Nós também temos que orar por Trump, orar por Netanyahu, para que eles possam falar: olha, essa guerra é uma guerra sem propósito, sem fim. Vamos finalizar por aqui. Vamos tentar o diálogo? Ah, mas nós somos tão pouquinhos. Nós somos aqui nem 100 pessoas. Não vai dar jeito, gente. Quem confia em Deus sabe que não tem uma folha que cai de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. A guerra não é a vontade de Deus. É a materialização da nossa hostilidade, a materialização da nossa incapacidade de diálogo e da nossa intolerância e da nossa imperfeição. Mas se Deus permitiu, é porque há a possibilidade dessa guerra de encurtar caminhos para o entendimento, mesmo que seja pelo processo da reencarnação dentro em breve. Então vamos orar, sim. Vamos pedir na nossa oração por esses presidentes, por esses governantes que definem o destino de tantos outros. Está no nosso dever de fazer isso. Vamos também pedir pelo novo e atolado Irã, para que ele abra espaço para o perdão no seu coração. E vamos acreditar na paz. Para finalizar, eu gostaria de mostrar qual é a função de cada um de nós nesse processo de construção da paz, que é o mais importante. Vocês já repararam que só existe guerra por causa das questões intelectuais? Quem desenvolve armas são pessoas que têm intelectualidade, conhecimento intelectual. Então, Emmanuel comenta que isso é importante, mas tem uma coisa mais importante do que esse conhecimento intelectual que muitas vezes leva à guerra. Efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência, os cientistas, habilitados a orientar o progresso da ciência no planeta. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, dos obreiros do bem. Quem são os obreiros do bem? Nós temos que tentar nos inscrever nessa escola, que são capazes de assegurar a paz no mundo, através das orações, através do equilíbrio. E ele vai dando alguns exemplos. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, ou seja, os governantes, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. Nós. Está precisando de nós. O mundo está precisando da gente. De quem? Dos que saibam ouvir assuntos graves, substituindo os ingredientes vinagrosos por bálsamo do entendimento fraterno. Tudo está na mão de Deus, vamos confiar. Lógico que vamos tentar que a misericórdia haja para termos menos sofrimento nesses processos de regeneração. Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a sanar, corrigir esse erro, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Ah, mas o que essa pessoa fez não tem jeito. Não, vamos. E qual a nossa atitude? Nós temos daqueles que enxergam os problemas, procurando solucioná-los, em silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Então, o que eu estou tentando aqui nesse estudo hoje, nosso, é levar a paz. Para a gente ver a importância da gente estar orando por aqueles que governam, sem raiva, sem pedir a justiça divina sobre a cabeça deles, mas pedir para que Deus abra o entendimento para que eles procurem a paz. Dos que recolhem confidências aflitivas sem passar adiante. Eu não preciso ficar sem fofoca. Dos que identificam os conflitos dos outros, ajudando-os a referência amargas. Aqui não é só uma questão da guerra, não. É no dia a dia, no trabalho, na rua, junto aos amigos. Dos que desculpam as ofensas, lançando-as no esquecimento. É o que a gente está pedindo para acontecer em relação àqueles que foram agredidos. Dos que pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam. Dos que apagam o fogo da rebeldia e da crueldade com exemplos de tolerância. Dos que socorrem os vencidos da existência
sempre usar os chamados vencedores. Como a gente sabe, vencedor nasce como vencido e vencido nasce como vencedor. Dos que trabalham sem criar dificuldade para os irmãos do caminho, dos que servem sem queixa, dos que tomam sobre próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir cooperação do próximo, para que o bem de todos prevaleça. O mais importante para a gente finalizar esse estudo é essa frase: paz no coração e paz no caminho. Nós temos que gerar não só paz nos nossos corações, mas paz no caminho de todo mundo que cruza ele com a gente. Bem-aventurados os pacificadores, disse-nos Jesus, de vez que todos eles agem na vida reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Vamos confiar. Transformar um planeta de provas e expiações em regeneração, os espíritos superiores crísticos sabem fazer isso porque já fizeram milhões de vezes. Não é a primeira vez que estão fazendo. Está tudo no controle. Agora também está no nosso controle colaborar com essa transição da forma mais pacífica possível. No nosso lar, no nosso trabalho, na via pública, na internet, na eleição, nos núcleos familiares, no núcleo internacional. Eu tenho que ser o pacificador, aquele que, em vez de atiçar, em vez de jogar pedra, a gente traz o bálsamo para acalmar os corações. Que a paz do Senhor possa estar com todos nós e que possamos ter uma ótima noite com a presença do nosso Senhor. E você me permite fazer a oração, Vera, de finalização, ou vai ser alguém que você pode fazer? Eu quero pedir por aqueles que estão sofrendo na guerra e por aqueles que têm a possibilidade de minimizar a guerra. Vamos serenar nossos corações. Pedir a Deus que possa estar presente aqui junto com todos nós, encarnados e desencarnados, abençoando os nossos lares, abençoando nossos familiares, mas pedindo, Senhor, que o Senhor possa estar na consciência daqueles que mandam, do Trump, do Netanyahu, do Ayatollah, que agora assumiu o comando, de todos os outros Ayatollahs do Irã. Que o Senhor possa estar no coração do Putin, no coração do Zelensky, no coração do presidente do Paquistão, do presidente do Afeganistão. Que o Senhor possa estar no coração daqueles que estão sofrendo na Venezuela, na Colômbia, que agora sofre um processo de agressão, de Cuba, que está sem energia. Que o Senhor possa agir no coração de cada um daqueles que comandam o destino, o processo do ser, da dor desses países. Que o Senhor leve a cada um deles o entendimento e a tranquilidade em ceder, mostrando que quem cede tem muito mais força do que quem agride. Que o Senhor leve ao coração daqueles que vão decidir hoje às 8h30 o curso da guerra, que eles possam optar para a paz. Que um facho de luz possa descer no Oriente Médio, sobre os Estados Unidos, sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Colômbia, sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, e incendeie de amor cada um desses que lá vivem, ensinando a perdoar, a equilibrar, a obedecer os desígnios do Senhor. Que possamos crescer, sabendo que esse planeta está nos trilhos certos para se tornar geração, mas que possamos seguir esse caminho pagando o custo mínimo e não aquele alto por não sabermos perdoar. Abençoe nosso Brasil, para que possamos estar vivendo sempre em paz, inclusive neste ano que é um ano de eleição. Obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e proteja.
Abençoe todos aqueles que serão candidatos aos governos de nosso país, para que eles aprendam a se respeitar uns aos outros e fazer com que todos se respeitem